I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Principiemos o Império das Aspas, este podcast de escasso interesse, com uma apoquentação. Em correndo bem, hei de transferi-la para vocês. E, espero eu, vocês hão de transportá-la para as vossas vidas, libertando-me do peso, do fardo do pensamento. Quanto a mim, no parecer de papalvo praticante, há 3 cavaleiros do Apocalipse no respeitante à língua portuguesa. Não que eles detenham a culpa por inteiro. A culpa está mais do lado da sua descendência. Refiro-me a 3 escritores e passo a nomeá-los. Fernando Pessoa, principalmente o livro do Desassossego, Adília Lopes e Miguel Esteves Cardoso, no que diz respeito às crónicas. Estes são os 3 grandes culpados ou os 3 grandes pais da maioria dos escritores. Há escritores que tentam simular, ainda que de forma a diluir aquilo que qualquer um destes autores fez bem no seu registro ou dentro de um dos seus registros, ou há também aqueles que tentam mesclar numa diluição. Aquilo que chegou até nós são Fernandes Pessoas, ou melhor, o livro do Desassossego, de forma muito diluída, um travo a livro do Desassossego, Adília Lopes, um travo a Adília Lopes, e no caso do Miguel Esteves Cardoso, o travo do Miguel Esteves Cardoso, focando naquele livro A Causa das Coisas, se a memória não me falha. Estes são os 3 registros com mais filhos em Portugal. Vamos analisar caso a caso. O Fernando Pessoa é um cosmos. Tem dezenas, se não centenas de heterónimos, não sei se chegam às 2 centenas, mas salvo erro 130, se a memória não me falha. Não nos cabe a nós verificar qual é a dimensão do heterónimo, o que é que faz de um heterónimo, mas ele tem uma enxurrada de nomes. Alguns deles têm meia dúzia de fragmentos. Ao focar no livro do Desassossego, nos piores momentos, aquilo serviu de inspiração para várias levas de escritores. Suspeito que não estou a cometer uma heresia se comparar os piores momentos do livro do Desassossego com o Pedro Chagas Freitas e derivados. Se forem vistos a uma luz crítica, aquela luz que faz embaciar o olhar, percebemos que há um grau de parentesco. São devedores do livro do Desassossego, e aquela forma, muitas vezes uma forma de brincar com a língua e fugindo, por exemplo, até à convenção da conjugação. Há lá um fragmento que eu me recordo, aquilo que pode ser lido quase como algo pertencente à esfera LGBT. É claro que isto, no limite, acontece a mesma coisa com a Ilíada de Homero. Há ativistas que só veem pénis em todas as armas que estão presentes na Ilíada. Há pancas para tudo, há interpretações para tudo, e as ressignificações mais não são uma forma de trazer algo que nos é alheio para a nossa narrativa. Descartando esta parte de jaez generalista, esta tentação de trazer para nós algo que nos é alheio e beneficiar do prestígio daquela obra, aquilo que ocorre na obra do Fernando Pessoa, principalmente no livro do Desassossego, isto pode ser alargável para toda a obra de Pessoa. Evidentemente, houve e continuará a haver epígonos de Fernando Pessoa. O número de plagiadores, de imitadores, de epígonos de Fernando Pessoa são em muito menor número por força de haver muito menos poetas. E, em princípio, mesmo o pior dos poetas há de beber aqui e ali. Ainda que há teses que contradigam isso, a maioria dos poetas atualmente nem sequer leem poesia. E é facilmente verificável ao lermos alguns dos livros. Bastava ler meia dúzia de livros para aquela poesia ser outra coisa. Ou então aquela poesia que nasceu por, digamos, geração espontânea, sem leitura de poesia, não é poesia. É uma poesia que nasce manca, não tem pernas para andar nem penas para voar. E provavelmente há este fenómeno, em menor grau, como, por exemplo, não sei se ainda há, mas durante algum tempo, o fascínio produzido pela obra do Herbert Welder produziu e continua a haver, só que em menor grau, mesmo em poetas de média envergadura, notamos
que há contaminações, não se conseguiram desembaraçar da angústia da influência. A influência foi tão forte que, das duas uma, ou conseguiam superá-la ou faziam algo de intermédio, como fez o Eugénio de Andrade. Virar costas a Fernando Pessoa, que para ele era tão gigante que era a única forma de contornar, fazer de conta que ele não existe e continuar com a sua obra. Mas isso levar-nos-ia também a outro lado, não é o assunto que nos interessa tratar. Interessa-nos tratar o livro do Desassossego e as ninhadas de escritores diluídos que produziu e continuará a produzir em formas cada vez mais diluídas. Eu que já li o livro do Desassossego algumas vezes, reconheço que nos pontos áureos são mesmo pontos áureos, são cumes, mas se fosse podado criticamente, era reduzido em 2/3. Mesmo comparando com outras obras de caráter fragmentário, por exemplo com o Humus, do Raul Brandão, o Humus de Raul Brandão parece uma obra mais coesa. Fernando Pessoa é aquilo que nós sabemos que foi. Papéis avulsos que obedecem a várias ordens consoante o organizador do livro do Desassossego. É por isso que há várias versões do livro do Desassossego e, eventualmente, até o próprio leitor pode fazer um livro do Desassossego porque não é obrigatório começar do princípio ao fim. Não é isso que emagrece o livro. O que emagrece é que, como não passou pelo crivo final do poeta, a edição foi algo que lhe fugiu das mãos, também não me quero abalançar para esse juízo. Quando comparado com obras de caráter semelhante, de caráter fragmentário, não me parece que o livro do Desassossego, embora compreenda que aquilo seja inovador, uma espécie de explosão do eu, e a heteronímia é pôr dinamite no eu e cada estilhaço sobrevive com uma identidade própria, ainda que nos possamos perder numa alucinação de cosmólogo. Se unirmos isto tudo, será que faz um Fernando Pessoa? Fernando Pessoa esse que nem sequer foi esboçado. Não estamos a falar do Fernando Pessoa ortónimo. Juntando isto tudo e aquilo que eventualmente ele poderia ter feito se não tivesse morrido, embora não possamos embarcar nesses delírios, se ele tivesse morrido aos 70, será que ainda era maior? Eu parece-me que Fernando Pessoa sempre embarcou em delírios, mas é um delírio justificado. Não é um delírio ao nível, por exemplo, do Nietzsche, ou pelo menos parte da obra de Nietzsche, em que ele considerava-se o melhor e o resto era escória. Fernando Pessoa também embarcou um pouco. A viagem nesse delírio demorou menos. É inevitável recordarmos do Super Camões. Não sei se realmente foi um Super Camões. Parece-me que o Camões continua por destornar. Fernando Pessoa é muito bom. No meu parecer, prefiro o Herberto Helder, o Cesarini. Há poetas com obras mais pequenas, só pensando em Portugal, que me cativam mais, ou a espaços. O Fernando Pessoa, o livro do Desassossego, é um livro que, a cada leitura, o meu entusiasmo diminui. Mas seja como for, mesmo diminuindo, mesmo quando comparado com obras similares, quer em Portugal, quer fora, quanto a mim, essas obras vão crescendo. Eu não sei se é uma heresia o que eu vou fazer. O livro do Desassossego não é tão distante do Fotomaton e Vox do Herberto Helder. E quando comparadas as duas obras, o Fotomaton eu já o li algumas vezes e continua a entusiasmar, continua a insuflar-me o miolo com novas perspectivas. O Desassossego, cada vez que eu vir a página estou sempre com medo. E pá, vem aí outra desilusão. Isto é o Fernando Pessoa no Desassossego, mas aquilo que me preocupa é a descendência. Houve aqui várias diluições ao longo do tempo e hoje temos livros do Desassossego a uma ficção, a uma autoficção, a uma ficção centrada num umbigo, como se o umbigo fosse o cosmos, e isso com uma mão pouco treinada, para tentar escavacar o eu, ou pelo menos para escrever a superfície do eu. Há aquele livro, o Palomar de Calvino. É algo que parece muito simples, mas se formos longe na superfície é o suficiente. Este é o primeiro Cavaleiro do Apocalipse. O Fernando Pessoa não foi o culpado. A descendência que o absorveu acriticamente é que está a criar estragos. Este é um. O outro Cavaleiro do Apocalipse, a Adília Lopes. A Adília Lopes é em poesia aquilo que o Fernando Pessoa no livro do Desassossego é para a prosa. Escavacou e baixou o nível. Toda a gente se acha à altura de ser um poeta. E eu já li a obra toda da Adília Lopes. O último livro que me entusiasmou, não a ponto de ir para a rua a gritar descobri uma coisa do caraças, não me envergonhou, foi o Bandolim. Daí para a frente, que ainda seguiram 4 ou 5 livros,
Foi a pique. Deixou-se capturar. A obra da Adília, do bandolim para a frente, é sufocantemente umbigocêntrica. E é uma biografia à imagem daquelas salas que vemos em alguns filmes, seja de ficção científica ou de terror. As paredes começam a colapsar com o fim de nos espremer. E eu noto que a obra da Adília, do bandolim para a frente, foi isso. Foi-nos espremendo. É muito fácil um escritor, quando se embeiça pela autobiografia, vai afunilando. Por exemplo, aconteceu exatamente a mesma coisa e fica visível se vocês lerem todas as crónicas que estão reunidas num volume recentemente editado do Lobo Antunes. Se lerem as crónicas de uma ponta à outra, percebem que ele foi alvo, ainda que com outro caudal, ainda que com outro estilo, do mesmo fenómeno da Adília Lopes. Foi afunilando na sua biografia. O poeta é o fingidor, a mesma coisa para o escritor, e o ser humano em potência é sempre um fingidor. Mesmo que ele queira chegar à verdade, a verdade é sempre outra coisa. A verdade é aquele sabão permanentemente úmido, escapa-se-nos sempre das mãos. Creio que são fenómenos idênticos. Ao aproximarmos do fim da obra, percebemos que o universo de um e de outro, que ao início dava ares de ser grande, e que às tantas, se fizermos a leitura do fim para o princípio, percebemos que fomos vítimas de algum engodo. No caso das crónicas do Lobo Antunes, parece-me que isso está à vista. No caso da Adília Lopes, tenho de fazer uma releitura de toda a obra e tentar perceber se não fui enganado do meio para trás. Foi essa a parte que me seduziu. A última obra que me deu gosto de ler foi o Bandolim, que não chega a 10 anos. Dessa seguiram-se algumas que eu li todas com uma angústia crescente. Tanto que há uma que ela faz uma repetição de um desenho que é basicamente um rabisco. Aquele rabisco que as crianças fazem quando não sabem fazer nada. Parece que estamos a prestar uma homenagem à nuvem eletrónica. Olha, aqui está o átomo. Quando de facto só estamos a dar uso à caneta e a fazer círculos em torno de um centro que também pode ser móvel. Isto é um à parte. Na questão da escrita da Adília Lopes, vai ficando cada vez mais curta e não consegue sair dela. Não se dá conta que caiu nas malhas de um eu que, podendo ser ou não real, ela ficou dentro dessa gaiola, uma gaiola que foi diminuindo à medida que ela ia caminhando para a morte. No caso do Lobo Antunes, eu acho que há o caso do Alzheimer, que ficou... Dei-me conta, eu já falei aqui no ano passado, ou há 2 anos, a sensação a pisotear os lugares comuns, mas nas crónicas há parágrafos, uns a seguir aos outros, que são repetições, e às vezes não são repetições noutro estilo, ou noutra forma de os dizer. É exatamente a mesma coisa. E levou-me a uma tese, e agora podia utilizar a antítese e depois a síntese, mas aquilo que me interessa é uma pessoa com Alzheimer, aquelas pessoas que eu já conheci com Alzheimer, é uma perda de memória. Parece que é uma luta, conseguimos ver as etapas. No caso de alguém com uma mente mais frondosa, é uma mente que em princípio dá luta. Eu estou a fugir das implicações científicas, eu só estou a observar o fenómeno de longe. Lendo a obra do Lobo Antunes, é essa a ideia que me dá. É uma mente prodigiosa a lutar com uma doença que lhe estava a encurtar as vistas. Nas crónicas, nos romances também, se bem que eu já deixei de ler o Lobo Antunes dos romances há algum tempo, se perderem o tempo de ler as crónicas todas, fica uma imagem de um universo que está a colapsar. Em vez de ser o Big Bang, é um Big Crunch. É claro que isto dá um conto de Cortázar ou um conto de Kafka. É preciso reanimá-lo, trazê-lo à vida para ele escrever este conto. Mas é alguém que conseguisse escrever estando nas malhas do Alzheimer até ao final da vida. Ia chegar a um ponto em que só conseguia escrever uma palavra, um ponto. O universo ia colapsar até não ser nada. E agora, voltando ao eixo, a Adília Lopes produziu provavelmente a maior ninhada de pseudopoetas que há memória em Portugal. Há fenómenos estrangeiros que pertencem mais ou menos à mesma linhagem, mas parece-me que a maioria dos poetas atualmente são epígonos da Adília Lopes e do pior da Adília Lopes. Não estou a dizer que ela é culpada por inteiro, mas seja como for, é a referência da maioria das coisas que andam aí. Toda a gente é poeta. Como que realizou o sonho de forma enviesada do Agostinho da Silva. Toda a gente nasceu para ser poeta, só que pela via caquética da Adília Lopes tardia. E isto tem alguma graça.
O outro é o Miguel Esteves Cardoso. Há um lado engraçado, não é o pior do Miguel Esteves Cardoso que é a referência. Ao contrário dos outros dois exemplos, não que eu diga que o livro do Sossego é o pior de pessoa, mas é facilmente diluível. No caso do Miguel Esteves Cardoso, passa-se exatamente o contrário. A tragédia reside no melhor livro do Miguel Esteves Cardoso. Aquilo é o altar de todas as réplicas. Quem quis escrever crónicas, quem se acha vagamente humorista, usa aquilo como uma espécie de mantra. Embora aquilo seja uma forma de fazer humor como outra qualquer, denuncia uma visão a miúdo burguesa. Denunciar aquilo não pertence aos meus, por falar assim ou por falar assado, pertence a este ou àquele grupo, e esta é uma forma de fazer humor que está ainda bastante presente, mais uma vez, uma forma diluída. Se subirmos na escala social, percebemos que é exatamente o mesmo humor que se pratica e, sobretudo, aquilo que ainda tem algum relevo. Não no estilo do Miguel Esteves Cardoso, porque a escrita foi-se perdendo. Estou a falar do Miguel Esteves Cardoso também, porque o Como Escrever, como eu já disse no outro podcast, foi o pior livro que eu li na vida. A poética do Miguel Esteves Cardoso durante muito tempo foi apontar os labregos. Aquilo é um labrego, vou criticar o labrego, fazendo de mim alguém que está à parte. Eu, enquanto crítico do labrego, sou uma figura à parte, não mereço crítica. E isso também está visível em muitas das crónicas que criticável. Eu? Não. E é muito visível, se virem as primeiras entrevistas, se virem os primeiros anos do Miguel Esteves Cardoso, era provavelmente uma das figuras mais arrogantes do meio literário. E sem razão. É daquelas figuras que fica ali na fronteira. Quando confrontado com figuras de nomeada, por exemplo, a Agostina, ou o Saramago, ou outras figuras de outro porte literário, revela a sua pequenez. E isto era o Miguel Esteves Cardoso no máximo, no seu prime. É muito engraçado ver as conversas antigas. A quantidade de erros que ele dava, e erros básicos, estando mais importado a dizer bambuchatas do que a ouvir quem sabe, e atualmente prefere um registro mais sensaborão, não se gosta de implicar. Não é que a crítica esteja viva, mas só pela eventualidade dela aparecer, não me quer chatear, vou falar de fruta, vou falar de coisas insípidas. Ou neste registro do Como Escrever, que é um registro de autoajuda, que querendo ou não querendo, é o registro dos nossos tempos. E desse ponto de vista, não podemos acusá-lo de ter estagnado. Adaptou-se, mas só que adaptou-se a estes novos tempos, que são os tempos da autoajuda. Tudo o que vai fora desta esfera da autoajuda é quase imperceptível. E estes são, quanto a mim, os 3 arautos da desgraça da língua portuguesa no tocante à escrita e, por arrasto, à fala. Pensando no humor, é mais no campeonato da palavra dita do que da escrita. Também já ninguém presta grande atenção a crónicas. Quanto a mim, são os 3 pais, entre aspas, porque há uma mulher no meio destes 2 homens, e aqui até podíamos fazer uma graçola, mas não vamos fazer, são aqueles que produziram mais filhos. Não consigo dizer aquele que produziu mais, eventualmente inclinar-me-ia para a Adília Lopes, pode ser um erro de paralaxe. Como é algo que estou bastante por dentro, os números podem não bater certo. Os 3 registros estão vivos. Não sei quem é que seguirá, qual é que será o próximo filão de onde surgirão novas ninhadas e diluições. Qualquer um destes registros parece-me pobre, quando tomado à letra, como único modelo e, sobretudo, quando diluído. Pegar nele como dogma e usá-lo para tudo é empobrecedor. É empobrecedor. Por vezes faz-se uma linhagem, no que diz respeito à Adília, há um parentesco com o Alexandre O'Neill. Mas o Alexandre O'Neill é muito mais Alexandre O'Neill do que a Adília Lopes alguma vez conseguiu. E se quisermos achar um descendente do O'Neill, mais rapidamente pomos o Nuno Moura. O Nuno Moura, o livro que eu agora estou a ler, o Cantos, é um livro tremendo. A Adília Lopes, mesmo nos melhores momentos, nunca chegou às calcanhares. Até aos joelhos, não é? Quem é que dizia isto? Era o Cesarini? Já não me recordo. Às tantas arriscaria só até o calcanhar. Acho que subestimou. Eu não sei se foi o Cesarini, se foi o O'Neill. E mesmo o Cesarini, quando ele faz aquele livro A Virgem Negra, se a memória não me falha, que parodia Fernando Pessoa, é das poucas pessoas, e naquela altura ainda é mais fascinante, porque Fernando Pessoa gozava e ainda goza daquele fascínio cegante, era o ópio de letrados e analfabetos, e alguém aparecer por quebrar a hipnose. É preciso nunca esquecer este lado de humorista do Cesarini, de parodiar a vaca sagrada da Mora.
Eu não estou a pensar na largura toda do poeta Cesarini, é enorme. Só nesta face do poliedro, que é escarnecer da maior figura. Não há ninguém a escarnecer, por exemplo, não é escarnecer em cima do joelho, é criar obra em cima dessa cantiga de escárnio. Alguém que resolvesse escrever um livro parodiando, por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira. Podiam gostar, podiam não gostar, podiam apresentar um contra-argumento aqui e acolá, mas uma coisa era inegável. Porra, isto é obra. Isto é uma obra. E ninguém se abalança para aí. E nem sei se a figura que eu acabei de mencionar é aquela que está mais apetecível para este tipo de paródias. Eu estou a dizer é que nem sequer há essa intenção. Porque nós estamos mais no regime do oportunismo. É aquele regime do pobre que não critica o rico porque aspira a ser rico. E o humorista, ou o pequeno humorista, não critica ninguém porque aspira a ser outra coisa. E como a metamorfose não vem, é sempre impontual ao contrário da morte, andamos sempre neste ramo-ramo que ninguém aponta o dedo. A não ser que de repente haja uma comitiva de dedos e nós juntemos o nosso, porque assim já não somos o primeiro. Está fechado. Sigam-me no Spotify, deem 5 estrelinhas e comentem, façam o que quiserem, deem sugestões. Até à próxima e boas leituras. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever,